felicidade estar aqui com você hoje. Pra mim também. Você é uma metralhadora de conhecimento. Sou rápida. Exatamente. Quem conhece a Sandra sabe dessa maneira singular de viver e expressar a sua arte. Para quem não conhece, a Sandra é minha professora de História da Arte. E foi muito bacana o meu encontro esse ano com ela, pois eu estava voltando da Suíça com tantas experiências com a Habiba, tocando muito sobre essa construção do patriarcado, da consciência linear, circular. E aí ela me traz na aula sobre um presente no fundo do meu coração, que é falar, que era o tema, a crise do drama com o teatro burguês. Sim. E que tem uma super correlação com o patriarcado, com a estrutura de família que a gente desenvolve hoje, como a nossa classe média ainda encara e desenvolve as suas questões, os dramas dentro da sua vida. E eu fiquei apaixonado por essa aula. Fiquei assim... essa aula me movimentou muito. Que bom. Gente, eu tenho que fazer uma entrevista com a Sandra. Ela tem que falar sobre essa linha, sobre essa perspectiva com o mundo. E então, antes de tudo, muito obrigado. Obrigada a você por estar aqui. Muito grato por atender o meu convite, mesmo dentro dessa pandemia. Sim. Você veio aqui, você é uma pessoa que passou pelo processo. Sim. Né? Então você tem essa experiência que também pode compartilhar com a gente, né? E diante de todas as nossas indagações, as nossas conversas, a gente trouxe um tema que eu achei muito bacana, né? Sim. Sobre poder e gênero, sobre todas essas questões que a gente está desenvolvendo e até um estímulo, né? Sobre o que está acontecendo com essas mulheres hoje. Então antes, calma, não começa ainda. Eu já ia falar. Antes de você começar, eu gostaria que você se apresentasse, que você trouxesse um pouquinho de quem você é para o mundo, para os meus amigos. Bom, eu sou a Sandra, eu acho que isso já define bastante coisas. Eu sou uma artista híbrida, então eu sou do teatro, da dança, da música e das artes visuais. Mas eu nem sempre fui híbrida, né? Tem momentos que eu fui mais teatro, teve momentos que eu fui mais dança, teve momentos que eu fui mais música, teve momentos que eu fui mais artes visuais. Estudo mais teatro, né? Minha formação é mais teatral, mas sempre conversei muito com a música de um jeito muito apaixonante, muito próximo, né? Tenho mestrado em História, né? Fiz faculdade, bacharelado e licenciatura em Artes Cênicas, também Filosofia, sou bacharel em Filosofia, e fiz um mestrado em História. Então, a minha pesquisa histórica, né, sobre o período histórico que eu estudei foi justamente esse que você acabou de falar em aula, que eu falei em aula, que é sobre a virada do século XIX para o século XX, e indiscutivelmente um movimento romântico, né, no teatro e nas artes de uma forma geral, que falam sobre essa relação do drama burguês e a crise, na verdade, do drama burguês relacionado a isso. Então, aquela aula que você está falando, sem ela, as pessoas não entendem por que a gente continua nessa crise, né? Então, na verdade, tem a ver com toda essa estrutura do momento. Então, eu misturei eu falar de mim e o que a gente vai falar, né? Mas acho que vale a pena falar porque a educação, para mim, também é um caminho, né? Dou aula numa faculdade de teatro, além de dar aula de música. E aí foi onde a gente se encontrou, né? Eu nem sabia que você estava chegando da Suíça toda internacional, porque quando eu descobri que você foi para lá, ainda mais, né, vivenciar essa experiência, eu achei muito interessante. E a partir do momento que eu comecei a falar sobre o processo, sobre essas questões mesmo relacionadas à construção desse drama burguês que estão dentro das nossas casas, eu percebi que era importante também falar de terapia, porque sei que você trabalha com terapia e com constelação familiar, né, que tem muito a ver com esse momento desse que a gente está estudando historicamente, dentro dessa virada dos 19 para o 20. Então é isso, no momento estou mais música, né,
mas nunca deixa de ser teatro. Então, acho que as duas coisas conversam. Então, em determinados momentos, eu sou mais uma coisa e menos outra. Se eu falar para você quem sou eu digo, sou artista. E acho que isso define bastante coisas. Que lindo! E um artista docente, né? Que é um artista que ensina os outros, que eu acho que é importante também a gente iniciar outros artistas, né? Isso é super importante. E estou sendo iniciado pelas suas mãos. Que bom! Também estou muito feliz. E você também conta uma coisinha assim, né? Você passou por todo esse processo com o Covid-19, você ficou internada antes do tempo até. A gente estava numa conversa muito bacana aqui. Ela saiu do seu... Meu isolamento. Do isolamento para entrar em outro isolamento. E com toda essa experiência que você está tendo com o Covid-19, qual é a história que você gostaria de contar no futuro sobre tudo isso que está acontecendo hoje? Então, eu acho que é o seguinte, primeiro, a gente se sente muito vulnerável, né? É uma doença que ninguém tem respostas, ninguém sabe exatamente o que é, o que deixa de ser, como ela funciona. Então, eu passei por um processo que as pessoas não sabiam o que fazer, né? Olha, vamos observar os sintomas, era o que eu escutava, né? Então, primeiro, essa questão da vulnerabilidade, eu acho que física e emocional. O segundo momento é o isolamento, né? Estar isolado dentro de um quarto de hospital me deixou mais sensível e ao mesmo tempo mais ligada ao mundo. Por quê? Porque as pessoas que eu recebia eu nunca tinha visto. As que conversavam comigo, que entraram, que eram os enfermeiros ou enfermeiras, né? E eu precisava delas para que elas ficassem e cuidassem de mim. Então eu acho que a principal lição que eu levo, na verdade, desse período que eu vivi, que fiquei lá, é primeiro autocontrole. Acho que tem que ter bastante autocontrole para vivenciar um isolamento. E depois um profundo contato comigo. Eu acho que isso foi importante, porque eu comecei a decidir coisas extremamente necessárias durante aquele período. Coisas que eu não quero, coisas que eu quero. E passei um aniversário meu lá. Então eu fiz aniversário com o Covid em isolamento, né? Em 2020, eu falei, gente, o que está acontecendo? Então, as pessoas me davam parabéns, né, pelo meu aniversário, e foi o dia que eu estava lá, né, esperando que as coisas acontecessem. E foi importante também ver o quanto os profissionais da saúde trabalham. Não só na confiança que eles estão fazendo um bom trabalho e, principalmente, estão realizando. A gente precisa valorizar a ciência. Eu acho que, para mim, vem muito esse lugar que a ciência veio um pouco atacada, né, dizendo que tanto os processos da ciência como todos os processos de humanização, e eu percebo que essas pessoas entregam com, assim, a vida delas para poder cuidar da gente. Eu acho que essa é uma grande experiência. Para mim foi muito importante vivenciar 2 isolamentos. Primeiro porque eu precisava pensar no que estava acontecendo comigo mesma. Eu andava numa coisa muito vertiginosa, né? E aí, quando aconteceu, eu falei assim, nossa, eu não fiquei numa pergunta por que comigo, ou por que não eu, sabe? Eu não tive uma revolta, porque eu achei que a minha preocupação era estar viva. E aí, veio um momento que eu passei por isso, que eu tive muita falta de ar, né? Então, eu não conseguia respirar. E aí, me veio muito assim, como assim, eu não consigo respirar? Como é você não ter ar? E me veio a metáfora das coisas que me tiram o ar, tanto as boas quanto as ruins, né? Então, aí eu falei, o que é o meu oxigênio? Também me veio essa grande pergunta. E eu falei assim, então tá, então eu preciso fazer mudanças intensas a partir disso dentro de mim. Eu acho que foi um momento importante de silêncio. Silêncio e escuta. Eu acho que foi principalmente isso. Eu não via televisão, não optava por isso. Ouvia música. Cantava às vezes quando podia e eu esperava, era isso. E com o tempo, como a gente se adapta a tudo, né? Essa espera foi se tornando mais tranquila. Os primeiros dias foi mais difícil, os outros eu fui me acostumando a esperar e fui vendo o dia passar, literalmente. Eu acordava de manhã, tem uma rotina, né? Que a gente tem que ter. E quando eu saí, que eu acho que é um momento... Estava com as minhas bolsas, né? Porque a gente sempre leva algumas coisas, né? Eu não esperava que eu ia ser internada. Eu dou com uma cidade totalmente vazia.
Porque me falavam que estava em isolamento, mas para mim o isolamento, eu estava no meu isolamento, num quarto. Quando eu saí, peguei um carro para ir embora, eu vi uma cidade vazia. Dava uma sensação que realmente alguma coisa muito séria estava acontecendo. E até então, claro, eu passei por isso, mas eu não achei que era desse tamanho também. Mas eu falei, nossa, as pessoas estão isoladas realmente dentro de casa. E a minha rua totalmente vazia numa terça-feira. Que não era, parecia um domingo, sabe, um domingo meio, eu falei assim, nossa, realmente alguma coisa está muito séria. E quando eu cheguei em casa, eu percebi que eu estava na minha casa, né, meu pai, a minha irmã, né, ali na minha casa, e tive que fazer toda a descontaminação por ter vindo de um ambiente hospitalar. E eu me via falando assim, nossa, eu voltei, né, mas eu voltei no meio de uma pandemia. Então, essa volta para eu me adaptar foi um pouco complexo. Eu tive momentos muito variados de alegria, choro e em casa eu acho que foi ficando um pouco mais tenso tudo porque eu comecei a perceber que realmente a gente mudou. O mundo mudou por causa dessa pandemia, né? E é interessante parar para pensar que você estar em casa, você está protegido, né? E isso ficou muito forte para mim, o estar em casa. E nesse momento que eu estou em casa, eu senti muita falta do meu cachorro, porque ele faleceu em outubro, e era o momento dele estar junto com ele, ficar tanto tempo junto com ele, né? E aí eu falei, olha só, tá faltando alguém, que era ele, mas também poderia ter sido eu que não pudesse ter voltado para casa, né? Então acho que teve esses dois lugares. E como eu peguei o começo de tudo... a espera era por variados tratamentos e coisas que assim que eu não estava entendendo muito bem o que era ainda essa doença. E eu me lembro de um momento bem específico que foi quando eu não conseguia respirar muito bem nem levantar, porque eu fiquei muito fraca. E aí a fisioterapeuta chegou, eu lembro que meu namorado estava do lado e ela falou assim, não, você precisa levantar, e ele está aí para te estimular. E ele pegou na minha mão. E nessa hora eu comecei a chorar, porque eu falei assim, nossa, olha como eu consegui estar assim, o que esse vírus está fazendo com todo mundo, comigo, né? E aí foi ali que eu também comecei a melhorar. Então são duas coisas que a gente passa a ter, a importância do apoio, da presença, do amor, sabe? E de pessoas que estão fazendo aquilo que nunca te viram, mas que tem a frase certa para te dizer alguma coisa naquela hora. Eu acho que foi mais essa sensação do isolamento me deu a importância do outro. Totalmente, assim. Mesmo que você está isolado, o outro é muito importante, porque sem o outro a gente não consegue existir. Que lindo! Que lindo, que eu acho que as pessoas estão tocando muito nisso. Nós estamos já há 40 e poucos dias. Quarentena mesmo, né? Quarentena mesmo. Atravessando a nossa quarentena, e nós estamos num período muito delicado, sim, onde algumas pessoas estão se deprimindo mais, outras pessoas estão tendo crises de ansiedade, sim, e algumas estão conseguindo se organizar. Eu não acho que as pessoas têm que estar felizes nesse momento, né? A gente está passando por um aspecto que realmente é delicado. Sim. Porém, a gente tem aquela parte dentro de nós que ainda sonha, que ainda persevera, que a gente ainda olha para o futuro. Sim. Né? E eu percebo pessoas que não estão conectadas com uma imagem gostosa de um sonho. Sim. Elas estão numa ansiedade, tentando tapar um buraco de si mesmo ou melancólicas demais. Isso faz parte. Né? Sim, totalmente. Quando você consegue se relacionar com outras pessoas, esse vazio ele é muito menor. Você sempre está em contato, você sempre está, né, criando redes e oportunidades de construir isso de uma outra maneira. E eu também não distrai, né? Porque também eu acho que às vezes você está com todo mundo e está com ninguém para você fugir de si mesmo. Sim. E eu sempre tive uma necessidade de estar comigo, né? Então, para me organizar, porque eu sempre lido com muita gente, então quando eu preciso de um tempo para estar comigo, então não foi tão aterrador assim como poderia ter sido o isolamento. Foi necessário até para eu poder me organizar com tudo. Eu precisava de tempo para pensar em muitas coisas, né? Para sentir meu corpo, para saber realmente como que era esse mundo que realmente mudou. E o que é bem interessante nisso tudo é a importância da família, né? E o entendimento que eu digo de família, não só a família que a gente vive,
sabe? A família que tem a ver com os nossos amigos, a família do trabalho, a família que a gente tem aí diante das nossas míticas, sabe? Eu acho que é a importância disso. E ao mesmo tempo é o que está dando também bastante conflito, né? Quando a gente estava conversando sobre o tema relacionado a poder e gênero, vem muito o alto índice, né, de violência que as mulheres e as crianças estão sofrendo por conta desse isolamento. E isso é, infelizmente, uma questão histórica que a gente vai ter ainda que romper, que tem a ver com uma ideia de construção de família. Que tem a ver com aquela aula que você falou que você assistiu, que virou a sua cabeça, né? Posso falar já disso? Claro, deve. Eu ia falar exatamente sobre isso, né? A gente está... nós estamos conseguindo, de alguma maneira, conter o vírus, porém, através desse recolhimento, desse isolamento, com um contato profundo da família e as suas relações, a gente está tendo um alto índice, né? Estou aqui com uma pesquisa falando que a violência contra a mulher aumenta 44,9% durante a pandemia. Sim. E quando a gente fala de mulheres, a gente vai falar sobre crianças também. Também. E, na verdade, a gente tem que encontrar, na verdade, o porquê que isso acontece, tem muito a ver com a construção do patriarcado, né? Principalmente a ideia de família, como ela é construída. E, claro, relacionado ao machismo. Indiscutivelmente está relacionado a essa questão do poder e gênero, o homem tendo mais poder e a mulher menos poder. É como se o homem tivesse autorizado a dominá-la, a cerceá-la, a colocá-la nesse lugar de menor, né? Como as crianças também. Mas isso tem a ver com uma construção da sociedade. Então vamos lá, quando a gente pensa numa ideia de família, que foi o que a gente estava discutindo em aula, a gente tem que pensar que as famílias elas se constituem numa figura homem e mulher. Essa figura homem e essa figura mulher, normalmente, né, a gente quer acreditar, né, que elas estão unidas pelo amor. Às vezes não é por isso, às vezes é por uma conveniência, às vezes é por uma questão muito outra. E essas duas pessoas, elas vão morar num local, num espaço fechado, que é uma formação de uma família. Mas como é que isso se dá, né? Antes a gente tem, principalmente quando a gente vai falar em drama burguês, a gente tem uma sociedade que a gente não tem muito a classe burguesa, né? Que é a classe que a gente está falando. A gente tem o rico e o pobre e os aristocratas, que a gente tem essa divisão. A partir do momento em que o burguês passa a crescer como estrutura social e como pessoa participante economicamente da sociedade, a gente passa a ter algo que é muito importante, que é a ideia de quem tem mais e cada vez quer ter mais. Logo, isso condiz com a ideia de família estruturada com um homem que, indiscutivelmente, é o chefe da casa. Essa ideia de chefe de família, de homem que estrutura, e esta mulher que tem os filhos e cuida da casa, ela é uma ideia muito, muito, muito ancestral, que a mulher parece que pega funções que são apenas e exatamente cuidar da sua casa, cuidar do marido, tudo isso, né? Quando a gente tem um homem que se sente chefe, ele se sente chefe, inclusive, dessa mulher. Ela vira um objeto dele dentro da casa, como se ela tivesse totalmente que servi-lo. E tem muitos homens que têm essa cabeça sobre a mulher. E claro, isso esbarra diretamente nas crianças, porque passa a partir do momento que esse homem está dentro dessa casa e ele é pai também dessas crianças, ele exerce também autoridade sobre elas. Então essa construção toda se dá porque quando a gente tem a ideia do patriarcado mesmo, né, é um patriarcado que ele oprime a mulher porque ela é menos importante e indiscutivelmente aquela criança. Então o aumento é muito preocupante a gente pensar que já está acontecendo uma coisa terrível que é uma pandemia. E ainda a gente tem um descontrole emocional masculino, né, diante dessa questão do patriarcado, que ainda cai a violência mais em cima da mulher, que é aquela que cuida, que provém, por conta das discussões que eles estão tendo. Isso tudo se dá porque o homem, ele acredita que a mulher é propriedade dele. Também está relacionado à noção de propriedade. Então, por exemplo, quando eu tenho, historicamente foi o que aconteceu, algo que eu digo, isto é meu, eu me aproprio disso. Então ninguém vai ter acesso a isso que é meu. Logo, isso acontece com nossas casas e aconteceu com os filhos, né? Então, por exemplo, numa sociedade anterior a essa e ancestral,
Uma mulher, quando ficava grávida, todos os homens cuidavam dessa criança porque ninguém sabia quem era o pai. Ela também não sabia, porque essa mulher poderia ter tido contato com todos esses homens. Logo, quando essa criança nascia, ela tinha vários pais. Quando a gente tem a ideia da propriedade privada, que é isso é meu, aquilo é meu, este é o meu filho, esta é a minha mulher, olha como é minha mulher, vem conhecer a minha mulher. Né? Dificilmente você vê uma mulher falar, vem conhecer meu homem, mas até existe isso, né? Mas é menos. Então, você passa a ter essa ideia de particularizar aquilo como seu e você domina esse seu espaço. Também tem a ver com a ideia de dominação feminina. Porque entende-se, né, que uma mulher precisa ser domesticada. Ela precisa ser dominada dentro dos seus instintos. Isso dado por determinadas religiões, conduta de comportamento como devem ser uma mulher, conduta de comportamento como deve ser uma família, como devem ser as crianças. Então, isso tudo estoura numa pandemia porque, indiscutivelmente, falta, né, nessa relação entre esse homem e essa mulher, o objetivo de estar juntos. E, principalmente, a quebra desse conceito machista. Né? Eu estava vendo uma reportagem ontem, no Rio de Janeiro, por exemplo, aumentou também muito mais o índice de violência à mulher. É um dos estados, né, que tem mais violência, né, no Brasil, porque é natural para esta mulher passar por esse processo. Então, ela só vai parar de passar por isso quando ela tem consciência do quanto isso é abusivo. Existem muitas mulheres que passam por relações abusivas e que elas acham natural o homem ser assim com elas. Então, nesse processo todo de pandemia, os abusos aumentam porque esse homem está mais estressado, não significa que essa mulher também não esteja. Mas por que ela é atingida e ele não? Porque ele é mais forte. Então, a ideia dele ter esse poder que está institucionalizado pela sociedade, ele tem esse poder institucionalizado por ele ser homem, ele pode ir lá e executar uma ação e provavelmente, em todas as vezes, praticamente, ela sempre tem uma ideia de ele estava nervoso, coitado, eu vou entender. A mulher sempre tem uma ideia cultural e de criação que ela tem que entender esse desconforto masculino. E a mulher em si, quando reage, é como se ela fosse intolerante, ela é louca, ela é inadequada, porque ela tem que seguir padrões de comportamento de mulher de família. Então tudo isso, essa ideia dela ser a mãe, a que cuida dos filhos, esse homem se colocar no local de provedor, mesmo que a mulher trabalhe e o homem fique em casa, esses papéis estão totalmente institucionalizados dentro dessa classe burguesa, que é a classe que a gente faz parte. Né? Então, por conta disso, a gente passa a ver que o homem vai exercer sobre a mulher a sua força de gênero por ser homem e pela criança, seja criança, menino ou menina, porque ele se sente o mais forte e o mais autorizado a fazer isso. Porque o homem precisa aprender que isso é um problema. A gente precisa conscientizar essas mulheres que elas estão vivenciando relações abusivas. Eu conheço um caso de uma pessoa que morava no Rio de Janeiro agora, né, século XX, e o que aconteceu com ela? Algumas situações que ela tinha com o marido, ela foi perceber que eram abusivas depois que ela morou em São Paulo. Porque até então, para o grupo de amigas e para a família, aquilo era uma atitude natural de um homem. E quando ela veio para São Paulo, começou a comentar com algumas mulheres de São Paulo o quanto ela vivenciava experiências com o marido, que ela falou assim: nossa, mas por que isso é errado? Ela não sabia que aquilo podia causar coisas simples como ele impedia ela de comer coisas. Ele trancava a geladeira para ela não comer. Ele definia que roupa ela tinha que usar, né? Então, coisas que são pequenas, mas que fazem total diferença nesse processo de por que um homem está autorizado a mandar numa mulher? E por que a mulher se submete a esses mandos e desmandos? E isso acontece porque a figura da fragilização da mulher está fetichizada nessa coisa frágil e também desejada porque é frágil, porque é quase uma boneca desse homem, né?
E também endossada por esse pai, esses irmãos, que falam que tem que proteger essa mulher, como se ela não conseguisse fazer nada por si. Então, essa invalidação da própria intelectualidade, da própria inteligência, a invalidação, inclusive, dela, da própria capacidade feminina de resolver coisas e problemas, histórica. Isso aconteceu durante muitos anos. Logo, a gente precisa repensar porque o homem ele é assim, também porque o sistema que ele está inserido é todo assim. Então, às vezes, os amigos eles acham isso natural. Então, hoje a gente tem, por exemplo, uma discussão sobre isso. Né? Olha, isso está sendo abusivo. E esse homem, às vezes, não acha que está sendo abusivo. Mas quem vai dar para ele que ele está sendo abusivo sempre vai ser uma mulher. Então, aí que está, né? A gente, além de tudo que a gente já faz, a gente tem que colocar em questão e ensinar, na verdade, esse homem ou esse grupo de homens que esse tipo de comportamento ele é agressivo e abusivo para uma mulher. E o pior de tudo nesse processo é o quanto a mulher aceita que esse homem seja assim. Ela só vai ter consciência que isso é um problema quando ela passa a ter interlocução com as outras mulheres. E aí o que a gente vê? A história das mulheres no mundo. Como a gente sempre foi criada, né, para ser uma mulher comportada, uma dona de casa, sem invalidar o processo de casa, que é super importante, mas uma mãe de família, tem a ideia da obediência ao marido, ou ao pai, ou ao masculino. E esse masculino pode ser o patrão, pode ser o que for, né? Então, eu percebo isso, às vezes, uma coisa meio simples. Uma vez eu estava no médico e eu estava com o mesmo sintoma que um homem. Então, aí, no meu caso, o médico falou que eu estava nervosa. No caso dele, fez exames. Então, até nesses lugares a gente vê isso. Então, eu até questionei o médico. Eu falei assim, ué, por que você não vai fazer exames em mim e está fazendo nele? Nós tínhamos a mesma idade, né? O mesmo sintoma. Ele falou assim, porque as mulheres são mais estressadas. Eu falei assim, não, eu tenho o direito de fazer o exame, eu quero fazer. E aí, se eu tivesse tido alguma coisa, eu não ia ser tratada porque eu sou sensível, porque eu sou uma mulher. Então, isso vai em muitos lugares, né? A ideia desse machismo é em tantas coisas e é todo dia. Todo dia a gente tem que se colocar de uma maneira que entenda que a gente merece respeito. E esta é o grande problema. Quando a gente está em confinamento, como as emoções elas ficam muito exacerbadas, as pessoas estão estressadas e talvez elas não saibam porque elas estão juntas, e não entendem o que é esse conceito, né, de parceria, que é mais importante do que o casamento, é parceiro, no sentido total da parceria, que é você estar em comunhão com aquele ser que está morando com você, o respeito por aquele ser humano que está ali, independente do gênero. A gente não chegou ainda nisso. Espero que a gente chegue. Eu acredito que agora a gente vai chegar, né? Mas esse homem é autorizado a fazer isso, ou essa mulher é autorizada a fazer isso. Também existe violência doméstica com o homem, né? É menos comum, mas ela também existe. É porque não existe o respeito por aquele outro ser humano que está ali. E aí, aquela pessoa que você conhece, né, que está dentro da sua casa, que mais faz por você é a que menos você acaba respeitando. Porque a ideia de você estar num processo familiar, ela exige que você tenha muita tolerância. E que você tenha paciência. E que você tenha cabeça no lugar. E é tudo isso que essa pandemia está trazendo à tona. Existe uma infelicidade de estar ao trabalho, que as pessoas tinham antes, porque trabalhavam muito. Agora elas estão infelizes porque elas estão em casa. Afinal de contas, o que elas querem? Quem são elas? Quais os desejos que elas queriam, né, ter realizado e não realizaram? Então, a gente tem uma peça de teatro que fala um pouco desse período histórico, que chama Casa de Bonecas, de um autor chamado Henrik Ibsen. Não é à toa que a peça se chama Casa de Bonecas, né? É a história de uma mulher e um homem, né? Um casal, em que a personagem, né? A mulher, ela vive dentro do universo de... Assim, o pai cuidava dela e ela teve um marido, e o marido cuida de todos os assuntos dela, né? E aí, até que esse marido estava endividado, e aí ela pede ajuda para um amigo da família, né? Vai conversar com ele sozinha. A gente está aí numa peça feita de uma virada do 19/20, então uma mulher sozinha com um homem, nossa, absurdo, né, tudo aquilo. E ela pede para esse homem ajudar a família.
Nisso, esse homem ajuda, ela arruma esse dinheiro, paga as dívidas do marido, tal, e ela pede para esse homem guardar segredo. O que acontece com isso? Esse homem começa a chantageá-lo. E começa a falar que ele vai contar para o marido dela, que isso, que aquilo, que isso, que aquilo, que isso, que aquilo outro, até que ela não aguenta mais essa pressão, então ela já exerce uma pressão do próprio marido, porque ela é a mulher perfeita. Tudo está no lugar na casa, né? Ela sabe administrar muito bem a casa, ela cuida dos filhos, ele chama ela de boneca, né? Você é a minha boneca. Para uma mulher do século XXI, ser chamada de boneca é algo que você... Boneca é uma coisa que é inerte, né? Que você coloca de aqui para lá, daqui para lá, e você faz o que você quiser, né? E ela gostava desse elogio desse marido. Até que a pressão passa a ser muito grande e ela conta para ele o que ela fez. Que ela conversou com esse homem, e é o que acontece. Este homem, marido, estava julgando ela loucamente, que ela era errada e que ela estava sozinha com esse homem, mas como ela resolveu o problema dele de dívida, ele falou assim: olha, querida, eu te perdoo, você continua sendo a minha esposa. E aí a grande virada que ela dá, ela fala assim: eu não posso dormir com quem eu não conheço. E ela decide ir embora. Então, é uma das peças, assim, claro, virada do 19 para o 20, em que essa personagem, ao perceber que o marido é o que convém a ele não estava preocupado com ela. Ele estava preocupado com a imagem dele perante a sociedade. Ele estava preocupado que ela resolveu o problema dele com a dívida dele e ele duvidou da lealdade dela. E quando ela decide ir embora, até no final da peça, ela fala assim: eu não sei muito bem para onde eu vou, mas nesta casa eu não fico mais. O destino de uma mulher que sai de uma casa nesse período histórico ou era a prostituição ou a morte. Então, quando a peça termina, ela indo embora e ele fala: não fica, você vai abandonar sua família, você vai abandonar seus filhos. Ela diz: até hoje eu vivi uma mentira. Então, quando ela consegue sair de casa, a gente entende, né, dentro dessa peça que chama Casa de Bonecas, e ele fala: você não vai ser mais a minha boneca. Ela diz: agora eu quero ser uma mulher. A gente entende tantas coisas, né? Eu sempre, quando eu leio essa peça com os meus alunos, ou quando eu leio a peça, as mulheres têm um peso diferente. Os homens leem e falam assim: tá, mas ela foi embora, mas por que ela não conversou? Às vezes tem essa coisa: ué, mas uma picuinha de casal fez ela fazer tudo isso? Não, é porque ela realmente percebeu que ela estava vivendo uma mentira na relação dela. O mundo dela caiu, desconstruiu, né? A ideia da Cinderela, né, que príncipe não existe mais. Mas ela decide por ela romper com esse patriarcado, arcando com as consequências. Não chega ao momento dele querer agredi-la, não tem isso na peça, isso não acontece. E esse autor é interessante, né? Porque ele fala uma coisa muito, uma frase dele, que se você ama alguém, você não se casa com essa pessoa. Só que ele se casou 8 vezes, né? De 6 a 8 vezes, né? Então, ele é um autor que trabalhava muito essas questões porque é um drama burguês dentro dessa estrutura, no local frio, né? Em que se tem todas essas questões relacionadas a como essa mulher tem que ser. Ela tem uma atitude para poder ajudar o marido, esse marido a julgou, não chegou a vias de fato de querer fazer algum crime passional, ele foi conversar com ela, mas poderia ter chegado. Porque ela era a boneca dele.